A gente frequentemente trata a busca pela felicidade e, sabe, pela paz, como se fosse um projeto estritamente solitário, né? Uhum, com certeza. Como se dependesse só da gente. Exato. É tipo ler o manual moderno. A gente otimiza as rotinas da manhã, ajusta as finanças, foca ali no desenvolvimento pessoal. Fica parecendo que a felicidade é tipo uma ilha deserta que a gente precisa colonizar sozinho. É uma visão bem isolada mesmo, né? E bem exaustiva, se a gente for parar pra pensar. Muito exaustiva. Mas, olha, quando a gente volta os olhos para a sabedoria antiga, essa lente muda de uma forma bem drástica. Então, hoje, ao darmos o pontapé inicial nessa nossa análise detalhada dos textos sagrados, a minha esperança de verdade é que uma paz profunda e uma bênção divina acompanhem o dia, a semana e a vida de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Que esse nosso mergulho traga uma luz nova para todo mundo que acompanha a gente. Nossa, que recepção maravilhosa. Eu acho que é o momento ideal para quem está ouvindo dar aquela desacelerada, né? Absorver essa sabedoria e repensar essas nossas definições modernas de sucesso. Porque o texto que a gente tem em mãos hoje, ele desafia muito, mas muito mesmo, essa nossa visão individualista. Com certeza. E para quem está chegando agora e se situar, o nosso estudo de hoje foca inteiramente no Salmo 128. A gente vai usar como base o texto da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a famosa NAA. Excelente tradução, por sinal. Sim, muito clara. E também vamos nos apoiar nos comentários que são riquíssimos do especialista bíblico Alan P. Ross. Então, a nossa grande missão aqui é desvendar, sabe, a anatomia dessa verdadeira felicidade no contexto lá do antigo Israel. Uhum. Entender como a engrenagem funcionava. Tá, passo a passo, com a paz de uma nação inteira. É fascinante. Então, pra gente começar a traçar esse mapa, qual é o terreno histórico e literário onde a gente está pisando aqui? Bom, a primeira coisa que a estrutura literária nos mostra logo de cara é que o Salmo 128, ele não flutua num vácuo, sabe? Ele não caiu ali de paraquedas. Ele tem um contexto imediato, né? Exato. Ele é uma continuação direta, tipo uma resposta mesmo, aos temas de sabedoria que foram estabelecidos no Salmo 127. O salmo anterior, ele termina com uma declaração sobre como é feliz o homem sob certas condições de confiança divina. Ele deixa a bola quicando. Perfeito, deixa a bola quicando. Aí o 128 vem, puxa esse fio e passa a descrever com detalhes, muito práticos, bem visuais mesmo, como é o dia a dia dessa felicidade. Porque, olha, no mundo antigo, como o comentário do Ross detalha muito bem, a paz não era um conceito filosófico que o pessoal ficava debatendo em praça pública. Não era uma ideia abstrata, né? Nem um pouco. Era visceral. Era tipo a garantia de uma colheita que não foi destruída por gafanhotos. Era uma família que conseguiu sobreviver ao rigor do inverno, uma mesa com pão. Então, o versículo 1 já estabelece o alicerce, dizendo que essa bem-aventurança pertence àquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E é legal a gente sempre lembrar que esse temor não tem nada a ver com aquele pavor paralisante, né? Tipo um medo de um tirano. Ah, com certeza não. É outra categoria de sentimento. Eu vejo como um respeito reverente que, na verdade, se transforma em ação. Por isso que o texto fala em andar nos caminhos, tem movimento aí. E isso nos leva direto, sabe, para o campo de trabalho. Porque o versículo 2 descreve a recompensa prática dessa postura. A consequência de andar nesses caminhos. Exato, ele diz assim, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. E aí entra uma análise do Alan P. Ross que eu achei, assim, brilhante. Ele faz um contraste entre esse trabalho abençoado e uma coisa que ele chama de independência ansiosa, puxando lá do salmo anterior. Nossa, essa expressão, independência ansiosa, é talvez a chave psicológica para entender toda essa passagem. O Ross nos lembra que o Salmo 127 fala sobre a inutilidade, né, de levantar de madrugada e dormir super tarde e comer o que ele chama de pão de dores. Aquele pão amassado com o suor da ansiedade, né? Isso. Imagina a vida de um agricultor no Antigo Oriente Médio. O trabalho era simplesmente brutal. A sobrevivência deles dependia de chuvas que eles não podiam controlar, pragas que não podiam prever. Então, essa independência ansiosa
É a postura daquele cara que olha para o céu seco e tenta compensar a falta de controle com um ativismo completamente frenético. Aquele desespero de achar que tudo 100% depende só do próprio braço. Exatamente. E o resultado disso não é só a exaustão física do corpo. É uma estafa mental esmagadora, sabe? Nossa, sim. Para tentar visualizar essa mecânica toda, eu gosto de pensar numa analogia. Eu gosto de pensar nessa independência ansiosa como tipo alguém que está num barco e decide remar contra a correnteza de um rio muito forte à noite. Um cenário terrível. Pois é, a pessoa rema até as mãos sangrarem. A ansiedade vai lá no teto porque o barco mal sai do lugar, sabe? E o cansaço domina tudo. É um esforço monumental, mas completamente vazio de paz. É uma luta inglória. Total. Agora, andar nos caminhos do Senhor, como o versículo 1 propõe, seria como entender a direção do vento divino e simplesmente içar as velas. Ah, gostei muito dessa imagem. Né? Porque o trabalho ainda existe. A pessoa tem que ir lá, ajustar a vela, manter o leme firme, ficar vigilante. A preguiça não tem espaço nenhum aí. Mas a força motriz mudou. É o vento que faz o barco avançar. O trabalho deixa de ser aquele fardo de pura sobrevivência e passa a ser uma parceria frutífera. E o impacto disso, sabe, na qualidade de vida da pessoa é imensurável. Porque a verdadeira prosperidade que o versículo 2 retrata não é a promessa de que a pessoa vai virar o maior latifundiário de Israel, o cara mais rico da região. Não é sobre acumular coisas. De jeito nenhum. A promessa ali é a capacidade de desfrutar pacificamente do resultado daquele esforço. A gente vê isso na nossa sociedade atual o tempo todo, né? Nossa, demais. Pessoas com fortunas colossais. Exato, mas que operam num nível de independência ansiosa tão bizarro, tão alto, que desenvolvem úlceras, têm insônia crônica, não conseguem sentar à mesa para jantar com a família sem ficar com a cara enfiada numa tela de celular. É uma pobreza disfarçada de riqueza, no fim das contas. Falou tudo. Então, comer do fruto do próprio trabalho e sentir que tudo vai bem, como o Salmo diz, é ter a paz de espírito que acompanha o sustento. É a bênção da aliança, sabe? Na sua forma mais pura e prática. Mas aí o texto dá uma guinada muito interessante. Porque se o trabalho sob essa orientação divina traz esses frutos pacíficos, o Salmo nos diz exatamente onde esses frutos ficam mais visíveis. E não é na feira da cidade, não é no tamanho do celeiro. Não, ele muda o foco completamente. Pois é, a lente do salmista sai ali do campo de cultivo agrícola e entra direto pela porta da frente da casa. Os versículos 3 e 4 mudam o cenário para o interior do lar, focando na família. A esposa é comparada a uma videira frutífera no interior da casa. Eu, particularmente, acho essa escolha botânica bem curiosa. Por causa da videira, você disse. Porque pensa bem, num contexto de pura sobrevivência física, um campo de trigo não seria muito mais vital? Por que uma videira? Excelente observação. E a resposta é que a escolha da videira carrega um peso cultural imenso para eles. O trigo, a cevada, claro, eles são a base da sobrevivência calórica, sem dúvida nenhuma. Mas a videira produz a uva, e a uva produz o vinho. Ah, e o vinho muda o tom da conversa. Exatamente. No mundo antigo, o vinho transcende a mera sobrevivência. Ele é o grande símbolo literário e cultural da alegria, da celebração. Ele está nos casamentos, nas festas. É o símbolo da abundância estonteante, sabe? Nossa, faz todo sentido. Então, ao comparar a esposa com uma videira frutífera no interior da casa, o texto não está falando só de reprodução biológica, de ter vários filhos. Está dizendo que ela é uma portadora de vitalidade, de beleza, de alegria festiva para o coração daquele lar. A casa deixa de ser um bunker de sobrevivência, um abrigo contra o mundo, e vira um lugar de celebração genuína. Que imagem linda! E logo na sequência, a metáfora continua super forte. Os filhos são comparados a rebentos da oliveira ao redor da mesa. Se a gente pensar na imagem visual disso. Tipo, os brotinhos verdes crescendo em círculo em volta do tronco escuro, robusto da árvore principal. E a biologia da oliveira adiciona uma camada fantástica a essa metáfora, sabia? Sério? Como assim? É que a oliveira não é tipo uma planta de crescimento rápido. Quando um agricultor lá no Oriente Médio planta uma oliveira, ele já sabe de antemão que pode levar de 10 a 15 anos
para que ela comece a dar os primeiros frutos viáveis. Uau! É um teste de paciência? Total, mas em contrapartida é uma árvore que pode viver e produzir azeitonas por séculos, literalmente milênios. Então, comparar filhos a rebentos de oliveira simboliza que a criação deles é um projeto de longo prazo, exige muita paciência, dedicação, uma visão de futuro que muitas vezes ultrapassa a vida do próprio agricultor que plantou. Plantar uma árvore que você talvez nem veja no auge, né? Isso. E o Ross traz uma nota crucial aqui no comentário dele sobre essa literatura de sabedoria, porque essas plantas preciosas exigem poda. Exigem irrigação cuidadosa, proteção contra as pragas, contra o clima. Não crescem sozinhas, né? Não é só jogar a semente e esquecer. De forma alguma. E da mesma maneira, pais que temem ao Senhor têm esse trabalho diligente e muitas vezes exaustivo de treinar e instruir os filhos na piedade. Mas quando existe esse ambiente de cuidado, de ensino e de alegria da videira, a família inteira fica envolvida pelo que o autor chama de uma aura de bênção divina. Certo. Agora, olha, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Opa, manda ver. É que tem um perigo de interpretação enorme no que a gente acabou de descrever. Se a gente olhar friamente para esses 4 primeiros versículos, a gente tem o homem trabalhando lá no seu campo, a sua esposa alegre dentro de casa, os filhos como oliveiras ao redor da mesa farta. O quadro perfeito. Tudo isso soa super idílico, poético, muito aconchegante, mas, falando a verdade, soa também incrivelmente focado numa única família fechada em si mesma. Parece tipo a descrição de um condomínio fechado espiritual, sabe? Ah, entendi onde você quer chegar. A sabedoria bíblica se resume a isso. O objetivo de temer a Deus é garantir que a nossa própria mesa esteja cheia de vinho e azeite, enquanto o resto da sociedade lá fora que se vire com os próprios problemas, a gente se tranca e fica ali na nossa bolha. Olha, se o Salmo terminasse no versículo 4, essa sua crítica seria, assim, perfeitamente válida. Iria aparecer um grande manifesto pela alienação doméstica, né? É bem isso que parece à primeira vista. Mas a genialidade da poesia hebraica aqui, e que é o grande trunfo do texto, está no contexto histórico que muitas vezes passa batido pelo leitor moderno. O comentário de Ross destaca um detalhe técnico, que é o verdadeiro pulo do gato aqui. O Salmo 128 faz parte de uma coleção bem específica de cânticos, que são chamados de cânticos de peregrinação ou cânticos dos degraus. Ou seja, não é uma música feita para ser cantada na sala de estar de portas trancadas, é uma música de estrada, de viagem. Precisamente, é o oposto absoluto do isolamento. Durante as grandes festas religiosas do calendário de Israel, tipo a Páscoa, a Festa dos Tabernáculos, a lei exigia que as famílias saíssem das suas propriedades, deixassem lá suas colinas e vales e fizessem uma jornada física até Jerusalém. Uma viagem em massa. Sim, a gente está falando de dezenas de milhares de pessoas convergindo para o mesmo lugar. Enquanto eles viajavam, subindo lá as colinas em direção à Cidade Santa, eles iam cantando esses salmos juntos. Então, a vida doméstica com a videira, a oliveira, era só o ponto de partida. Nossa, a alegria de uma família ia se misturar com a alegria de milhares de outras famílias. Exatamente. Na adoração pública, a saúde daquele lar específico não era o fim da linha. Era o tijolo fundamental, a matéria-prima para construir a estabilidade de toda a comunidade. Olha, é uma mudança de perspectiva quase cinematográfica, né? Dá para pensar na estrutura desse salmo como... Sabe quando a gente joga uma pedra num lago calmo? Sei, que vai formando aquelas ondinhas. Isso. Aqueles círculos concêntricos que vão se expandindo. O primeiro círculo, o centro absoluto ali onde a pedra caiu, é o coração do indivíduo que decide viver sem aquela independência ansiosa. Aí o segundo círculo é o campo dele, o trabalho produtivo. O terceiro círculo já engloba as paredes da casa, dele, a esposa, os filhos ao redor da mesa. E então, motivado por essa peregrinação que você explicou, a lente se afasta de forma dramática nos versículos 5 e 6. Se expande para o coletivo. Exato. E o que exatamente a gente vê quando esse círculo finalmente chega no nível nacional?
o texto ele se transforma numa intercessão coletiva monumental. O versículo 5 diz assim: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. A bênção muda de endereço. Muda. A fonte da bênção não está mais restrita ao suor lá no campo local da família. Ela agora flui de Sião, que é o epicentro espiritual deles. E o desejo supremo do salmista não é só que a sua fazenda dê lucro indefinidamente, mas que você tenha um imenso privilégio de testemunhar a prosperidade de Jerusalém. É cair a ficha de que a gente não vive isolado. Exato. O indivíduo passa a entender que o bem-estar dele está umbilicamente, conectado ao bem-estar do coletivo. Porque pensa bem, se a sua despensa está lotada de comida, mas a capital da sua nação está em colapso moral e econômico, a sua paz é só uma ilusão temporária. Uma hora o colapso bate na sua porta. Faz todo sentido. E isso responde integralmente àquela minha dúvida, de fazer o advogado do diabo sobre ser um texto individualista. A verdadeira felicidade bíblica, ela recusa o isolamento de forma categórica. Recusa mesmo. O foco se volta para a totalidade do povo. E tem um detalhe lindíssimo no versículo 6, que para mim coroa essa ideia de paz coletiva, que é a menção direta aos netos. Ah, sim. O texto diz: e veja os filhos dos seus filhos. E a longevidade aqui, ela carrega um significado muito, mas muito mais profundo do que só ter uma genética boa ou uma dieta saudável e viver bastante. Até porque o contexto da época era bem mais hostil, né? Totalmente hostil. No mundo antigo do Oriente Médio, as ameaças à vida eram constantes, diárias. Era fome generalizada, surtos de doenças e principalmente as guerras, Invasões de impérios vizinhos que costumavam ceifar gerações inteiras de jovens antes que eles chegassem à vida adulta. Nossa, é verdade. Muitos pais enterravam os filhos prematuramente. Infelizmente era comum. Portanto, viver o suficiente para embalar os próprios netos no colo era a prova empírica e irrefutável de que a nação atravessou um longo período de estabilidade. Significava que os seus filhos não precisaram morrer em campos de batalha. Uau! É um selo de qualidade daquela sociedade, né? Sim. Ver os filhos dos filhos era o atestado máximo de que a sociedade estava funcionando sob a graça divina. E é por isso que o Salmo não termina falando sobre a oliveira ou sobre a videira. Ele termina com o grande clamor final: paz sobre Israel. Paz sobre Israel. É o último e maior círculo concêntrico daquele nosso lago, né? O círculo que engloba tudo. O indivíduo, depois o trabalho, depois a família, a cidade de Jerusalém e finalmente a nação inteira coberta por essa paz. A progressão tanto literária quanto teológica desse texto é fantástica. É uma obra-prima. Mostra pra gente que a esperança de uma sociedade justa e próspera não é tipo um conceito estéril que nasce num debate político de gabinete, sabe? Ela é orgânica, começa lá na obediência silenciosa de um indivíduo comum e na saúde espiritual que é construída no total anonimato de uma sala de jantar. Exato, na simplicidade do dia a dia. Sim, a fidelidade daquela linhagem familiar, treinando aqueles rebentos de oliva com toda a paciência do mundo, funciona como uma nascente de água limpa. Se você tiver nascentes saudáveis suficientes, você muda completamente o curso do rio de uma nação inteira. E a lógica reversa, infelizmente, também é verdadeira, E talvez seja o grande alerta que a gente pode tirar dos comentários do Ross. Se as unidades básicas da sociedade estiverem operando na base daquela independência ansiosa, todo mundo correndo atrás do próprio rabo. Isso. Trabalhando até a exaustão por puro materialismo, negligenciando completamente o treinamento daquelas gerações futuras, os rebentos da oliva, e perdendo até mesmo a capacidade de sentar à mesa em paz para comer. Se for assim, não há política pública, não há muralha em Jerusalém que consiga sustentar a paz nacional a longo prazo. É um ecossistema espiritual 100% interdependente. Uau. O que nos deixa com um pensamento final muito provocativo para cada pessoa que está acompanhando esse estudo com a gente. A gente passou muito tempo aqui falando sobre como os antigos conectavam a mesa de jantar privada lá deles com a paz nacional e faziam isso através daquelas jornadas físicas.
As grandes peregrinações, né? Exatamente, onde milhares de famílias se encontravam na estrada e cantavam juntas. O desafio que fica pra gente hoje é, nesse nosso mundo moderno, que é tão fragmentado, onde a gente não tem mais essa jornada física massiva e unificadora para uma única cidade santa, qual é a nossa peregrinação hoje? É o X da questão. Pois é. Quais são os espaços, as oportunidades, hoje em dia, que servem de ponte para tirar as nossas famílias do isolamento seguro ali das nossas casas, dos nossos muros, e conectá-las ao serviço e à prosperidade de toda a comunidade que está ao nosso redor? Fica essa pergunta para reflexão. É um excelente desafio prático, viu? Como que a gente traduz essa subida a Jerusalém para as nossas atitudes diárias? No nosso bairro, no trabalho, na nossa comunidade local. Com certeza. Bom, a nossa exploração direta das fontes textuais de hoje termina por aqui, mas a reflexão, claro, continua. A gente sabe que absorver uma mudança de perspectiva tão profunda como essa do Salmo 128 exige tempo, exige meditação. Sem pressa. Isso. Por isso, a seguir, para quem continuar com a gente, vai começar a tocar um louvor belíssimo, composto e baseado inteiramente nessas verdades do Salmo 128 que a gente acabou de desbravar. Nós convidamos cada pessoa que está nos ouvindo a permanecer nesse momento de comunhão e devoção a Deus após o nosso estudo. Um momento para assentar tudo o que foi conversado. Sim. Usem os próximos minutos enquanto essa música toca para orar por essas promessas. Orem pela ausência de ansiedade lá no trabalho de vocês, pela proteção e pelo crescimento da família e pela paz na nossa sociedade como um todo. Que essas palavras sagradas continuem ecoando e moldando a semana de todos nós. Fiquem na paz e aproveitem esse momento de louvor. Um abraço e até a próxima. O mundo procura paz no ouro, na pressa e na multidão, mas o verdadeiro tesouro Deus escondeu na simplicidade da comunhão. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, guiado pelo seu amor. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O suor do rosto não é castigo, quando a bênção de Deus também vem. Na vida do cristão a mesa farta não é feita só de pão, é feita de mãos dadas, de perdão e de oração. Quando a casa tem o temor do Senhor como alicerce e teto, o trabalho mais simples ganha um mais profundo afeto. A paz de Deus não fica restrita ao templo, ela desce até o nosso lar, transformando a nossa sala no mais sagrado altar. Esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, cheia de graça, cheia de vida, uma herança que prospera. Teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. A herança do Senhor é a nossa maior riqueza. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O lar do cristão é o reflexo do próprio Salvador. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém.
todos os dias da tua vida. A bênção que nasce na cruz cura nossa família ferida. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso no lar. A maior pregação do cristão é a forma como ele aprende a amar. Amar a esposa, amar o marido, e aos filhos ensinar a verdade. Essa é a semente que dura por toda a eternidade. A esposa não fica restrita ao templo, Ela desce até o nosso lar, transformando a nossa sala no mais sagrado altar. E vejas os filhos de teus filhos, a herança multiplicada. Paz sobre Israel, sobre a igreja lavada. O tempo vai passar, os cabelos brancos vão chegar, mas a semente do evangelho a próxima geração vai colher e plantar. tua esposa, como a videira frutífera. Teus filhos Tua esposa, como a oliveira, ao redor da mesa servida, a graça de Deus é a bandeira. O Senhor te abençoe desde Sião. A tua casa está firmada na luz. O construtor do nosso lar é o próprio Cristo Jesus. Ao redor da mesa, sobre a tua casa, os filhos dos teus filhos, firmados no Senhor.